A natureza dos anjos. Hoje eu vou explicar para vocês a natureza dos anjos de uma maneira que vocês nunca viram antes. O meu nome é Tony Pimentel e este é o canal Evangelho de Graça. Quando a palavra se diminuiu para se tornar a matéria-prima dos anjos, ela criou o primeiro anjo, chamado Rei Léo. O anjo é uma pessoa, mas também são três: corpo, alma e espírito. As partes são como o todo, tanto acima quanto abaixo, do princípio ao fim, do primeiro ao último. Isso significa que o anjo é constituído de três anjos. Cada um desses também é constituído de três anjos. Assim, os anjos foram criados em hierarquia, com cada nível tendo seu propósito, sua capacidade de pensar e os seus dons para agir. A natureza do anjo é fractal, como uma árvore, com suas partes sendo parecidas com o todo, e cada parte sendo o todo de partes menores. Os anjos e suas partes são autossemelhantes, numa complexidade potencialmente infinita e numa dimensionalidade irracional. Vejam a parábola que Jesus contou. O reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Mateus 13, 31 a 32. Apesar de cada anjo ser um indivíduo, eles juntos formam uma assembleia e são partes de um corpo. Ora, eles são o corpo de Deus na criação, e cada um deles, individualmente, é membro desse corpo. Assim como cada um dos anjos tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Deus, eles, que são muitos, formam um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros numa rede complexa. Deus fez os anjos perfeitos e livres em vontade, razão e ação, mas com graus de liberdade diferentes, de acordo com o seu propósito. Os anjos foram criados perfeitos, mas não perfeitos como Deus, pois a perfeição é um atributo que indica o quanto um ser está alinhado com o propósito para o qual foi criado. Assim, os anjos foram perfeitamente criados, capazes de exercerem as funções para as quais eles foram designados. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Deus, a cabeça do corpo, que é a congregação dos anjos. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Apesar de membros do corpo de Deus, os anjos não foram criados robôs, incapazes de desobedecer, pois a natureza de Deus o impede de criar robôs, assim como o impede de ser mal. Deus criou todos os seres livres, pois não pode fazer diferente, já que o amor implica em liberdade. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore boa dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Foi por causa da liberdade que Deus criou a lei, que é o anúncio para a criação sobre qual é o modo aceitável de agir, com a vontade sendo a cabeça da razão e a razão sendo a cabeça da ação. Assim Deus é a cabeça da lei, a lei é a cabeça da criação, a criação é a cabeça da vontade, a vontade é a cabeça da razão, a razão é a cabeça da ação e a ação é a cabeça dos anjos. Por causa da lei, Deus disse o seguinte: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa, e resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Ezequiel 17:24. Portanto, a natureza dos anjos, na verdade a natureza de toda a criação de Deus, é fractal, o que significa que todas as coisas estão conectadas. Todos somos ramos de uma árvore cuja raiz é Deus. A humanidade é o ramo que foi cortado por causa de Adão, mas todos os galhos que se agarrarem a Jesus serão salvos. Como está escrito: se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Romanos 11, de 16 a 17. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar do primeiro anjo, o muro de separação do bem e do mal, também conhecido como estrela da alvorada, aquele que veio a ser chamado de anjo caído. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal.
Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.